Graça e paz, pastora Ruth Catala passando por aqui. Primeiro, para trazer uma palavra muito especial ao seu coração nesse começo de semana e também para desejar, uma semana maravilhosa para você e a sua casa, para desejar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Então, você já parou para pensar a diferença entre oração e consagração? Muitas pessoas já me fizeram essa pergunta. Pastora Ruth, qual é a diferença entre oração e consagração? Pois bem, vamos lá. Quando nós olhamos para a palavra, não só em Mateus capítulo 6, onde Jesus ensina os seus discípulos a orar, nós vemos alguns aspectos muito intensos sobre a vida de oração. O próprio Cristo é um exemplo muito lindo, muito intenso, muito profundo, muito claro sobre uma vida de oração. Jesus orou o tempo todo, ele falou com o Pai o tempo todo, antes das suas ações, antes das suas saídas, durante o seu ministério. A vida de Jesus é marcada por uma vida de oração, é marcada por uma disciplina de oração. Agora, muitas pessoas também definem oração apenas como a arte de falar com Deus. Porém, a oração não é só isso, oração não é só falar com Deus. Oração é primeiro ter o coração rendido a Deus, banhado por uma intimidade tão intensa, tão grande, onde a alma, o espírito, o corpo é conduzido a desenvolver uma vida de conversa, sim, porém também uma vida de ouvir, ok? Oração é muito mais do que apenas falar com Deus. Oração é ouvir, é desenvolver a capacidade de ouvir a Deus e então obedecer. Como a própria palavra, ela é composta por aglutinação. Nós temos duas questões envolvidas aqui: orar e agir, ok? Orar é quando nós olhamos para a palavra de Deus, não só no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos que os profetas, eles tinham coragem de falar com Deus sobre as necessidades do povo e falar com o povo sobre as orientações de Deus. Então você vai perceber que a oração ela tem essa dualidade, essas duas características: falar com o Senhor, mas principalmente ouvir do Senhor a sua vontade para então trazer um direcionamento, um alinhamento para que o povo seja conduzido para o centro da vontade de Deus, para o querer da vontade de Deus. Agora, consagração. O que seria a questão da consagração? O que seria a consagração? A consagração é a entrega, ok? A consagração é a entrega da vida de uma pessoa que tem vida de oração. Então, a consagração, ela caminha de mãos dadas com a oração e a oração caminha de mãos dadas com a consagração. Então, veja bem, a oração é a intimidade, é o relacionamento e a consagração é a entrega. A consagração é a devoção de um coração rendido a Deus e de um coração que tem intimidade com Deus. Como disse o Eduardo Bondes, quando você entrega tudo para Deus, você tem tudo de Deus. E quando você tem tudo de Deus, você não tem medo de ouvir dele um sim, um não, um espere, ou até mesmo de administrar o seu silêncio, porque o silêncio de Deus também é uma resposta na vida de uma pessoa que tem intimidade em oração e que vive em constante consagração. Onde houver um coração que busca, haverá uma vida rendida, haverá uma vida consagrada ao Senhor. Essa entrega, ela é a consequência da vida de uma pessoa que tem intimidade com Deus e tem prazer em gastar tempo na presença do Senhor. Não tem como você dizer que é uma pessoa de oração se você não é uma pessoa consagrada. Mas também não tem como você dizer que é uma pessoa consagrada se não é uma pessoa de intimidade com Deus profunda, ok? Só oração sem essa consagração você deixa a desejar. Só consagração sem uma vida de oração você também deixa a desejar. Então são duas coisas que caminham sempre juntos. Porque só consagração, só entrega seria só trabalho. E você se lembra do irmão mais velho do filho pródigo.
consagrado, buscando, mas não entendeu nada sobre a intimidade com o Pai. Mas também só intimidade com o Pai talvez seja uma hora que você fica assim, meu Deus, e agora? Agora, é importante eu abrir aqui, inclusive, um parênteses e dizer, é muito raro que uma pessoa tenha uma vida de oração e não tenha uma vida consagrada. Então, talvez isso não nos leve diretamente ao irmão mais novo na história ou na parábola do filho pródigo. A Bíblia nos mostra muitos exemplos de homens e mulheres que tiveram uma vida de oração e, consequentemente, uma vida consagrada. Vamos lá, quero citar aqui 2 exemplos. Daniel teve uma vida de oração muito intensa e, consequentemente, ele se deu para Deus. Ele não só se deu, como ele arriscou a sua vida diante da sentença liberada pelo rei Dário. E aí Deus, o próprio Deus, trouxe um livramento à vida de Daniel. Então ele tinha intimidade com Deus e também uma vida consagrada. Porque quando Deus é tudo que eu tenho, entregar para ele o que eu sou, o que eu tenho é consequência. Ana também é um exemplo muito claro de uma vida de oração e consagração, porque ela gastava muito tempo diante da presença do Senhor, muito tempo em oração, muito tempo em intimidade, tanto mais que as suas orações são registradas na Bíblia e ao mesmo tempo ela entrega para Deus aquilo que ela pediu para Deus. Isso aí nós temos, então nós vemos essa característica de uma pessoa que tem intimidade com Deus e de uma pessoa que é consagrada a Deus. Isso é muito intenso e eu quero te recomendar, quem sabe se você puder, aproveite, leia o livro o livro que eu estou a ler, Edward Bonds, é esse aqui, ó, Os Fundamentos, é pequeno, muito gostoso, Os Fundamentos da Oração, porque acredito que trará um direcionamento muito mais claro sobre esta questão de oração e consagração. Uma das coisas que ele coloca aqui é que a consagração é levada e regida pela oração. Essa precede aquela, ok? Acompanha aí seu resultado direito, que eu coloquei aqui para vocês. Uma coisa é consequência da outra, né? E aí ele ainda acrescenta dizendo, a consagração é muito mais do que uma vida de serviço. É primeiramente uma vida de santidade pessoal. É isso que traz poder espiritual ao coração e aviva o homem interior. É isso que mantém. Essa vida de oração, essa vida consagrada, ela mantém-se então acesa, mantém-se diante do Pai com o coração aquecido, com o coração incendiado, e é impossível, difícil que entre a tristeza, o desânimo e tal. Não que as circunstâncias não irão acontecer e não que não haverão preocupações. Haverão sim. Porém, é importante nós entendermos que essa vida de intimidade, essa vida consagrada se torna tão fortalecida no Senhor, em Deus, que haverão estratégias, não só terrestres, não só aqui nessa dimensão, mas estratégias espirituais para fazer frente a esses desafios que podem surgir no meio da caminhada. Então podemos afirmar, é correto aqui declarar que apesar das circunstâncias, o homem e a mulher que tem uma vida consagrada, uma vida de intimidade é vencedora apesar das circunstâncias. Então é isso que traz o poder espiritual ao coração avivado. Então a consagração integral é o mais elevado tipo de vida cristã, é o padrão divino de vida, experiência e serviço. É necessário disciplina, constância, humildade e o desenvolvimento de todos os frutos do Espírito Santo, conforme vemos em Gálatas capítulo 5, porque é possível, é difícil sim ter uma vida de intimidade e ao mesmo tempo também uma vida consagrada, mas é possível sim, inclusive é isso que a palavra nos leva, né? Nos convida, nos desafia a experimentar. A consagração é o ato voluntário de dedicação a Deus, uma oferta feita sem ressalvas. É a separação de tudo que somos, temos e esperamos ter ou ser a Deus, deixando que Ele nos esvazie e nos encha cada vez mais. A consagração tem uma natureza sagrada, é dedicada para fins sacros, é ação voluntária de se pôr nas mãos de Deus para ser usado de forma sagrada, santa, com vistas a uma finalidade
piedosa. A consagração não é tanto a separação de coisas pecaminosas e perversas, presta atenção nisso, mas sim a separação de coisas mundanas, seculares e até mesmo legítimas, caso sejam conflitantes com os planos de Deus para uso sagrado. Ou seja, não é simplesmente se desfazer de algo que me faz pecar e ficar correndo, mas sim de desenvolver uma essência, uma essência onde o Espírito de Deus exerce um governo os resultados no meu caráter, no meu proceder, no meu comportamento diário esteja banhado, esteja envolto dentro daquilo que é a vontade perfeita e agradável ao Senhor. Então a consagração é o lado humano da santidade. Ok? E aí, lá em Levítico, você vai ver que Deus ele traz algumas orientações para o povo, né? E ele diz assim: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Levítico capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 8. Então aqui nós vemos a diferença que há na vida de oração e também numa vida consagrada. Elas caminham juntas, uma é antessala da outra. E o desejo do meu coração é que você seja convidado, seja convidada a experimentar, a desenvolver uma vida de oração e ao mesmo tempo, como consequência, tenha uma vida consagrada a Deus, com frutos dignos de arrependimento, com frutos que fazem Deus sorrir. Eu sempre digo, quando as pessoas me perguntam qual é a tua maior missão na vida, eu sempre digo, a minha maior missão na vida é fazer Deus sorrir, tanto na minha vida pessoal, quanto de maneira geral, ministerial. A minha maior missão é fazer Deus sorrir. E quando Deus sorri? Quando eu tenho uma vida de intimidade com Ele, quando eu tenho uma vida consagrada a Ele, quando eu faço o que Ele me manda, quando Ele olha para mim e diz, aí está uma filha minha em quem eu me comprazo. Então, nessa semana, eu quero te desafiar, né, ao conhecer a diferença de oração e consagração, entender que a oração está dentro da consagração e a consagração está dentro da oração. Eu quero desafiar você a ter uma vida consagrada, a ter uma vida de intimidade, a promover a visitação divina na tua casa, no ambiente em que você está, se lembrando do que Jesus diz para nós: somos sal e somos luz. O sal salga, né, sem poder ser repetitiva aqui, mas sim, propositadamente usando pleonasmo, o sal salga e a luz ilumina. Então, que você não seja uma candeia escondida, que você não seja uma candeia apagada, que você não seja um sal sem sabor, que você não seja um sal que não cumpre o seu propósito, mas que Cristo possa nos erguer, nos levantar e nos reposicionar mais uma vez nessa semana. Não importa o que esteja acontecendo com você, que você lembre-se que Deus está contigo e que independentemente daquilo que você não sabe, não entende, não consegue, talvez está além da tua estrutura, você possa lembrar de que aonde termina as tuas forças começa não só o poder de Deus, mas também a manifestação constante da glória do Senhor e o cuidado e misericórdia que estiveram ali antes da situação que você está a viver, durante o que você está a viver e depois que você está, depois do que você está a viver, Ele ainda estará aqui. Então, o principal é que você continue aqui, íntimo, íntima, consagrado, consagrada, deixando que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê a paz dele que excede todo o entendimento. Que o Senhor te dê livramento na entrada e na saída, você e a tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Tenha uma semana extraordinária e foco na fé sempre.